Olá, espero que você esteja bem, com saúde. Nessa semana da disciplina Processamento de Dados Fotogramétricos obtidos com drones, nós estaremos estudando um pouco do software Agisoft Metashape. Esse software, que é um software comercial amplamente utilizado por empresas da área de fotogrametria, porque ele gera produtos de excelente qualidade e que podem ser adotados para inúmeras aplicações. Então, nós vamos gerar aqui nessa aula, por exemplo, um modelo digital de elevação da nossa área de interesse e também um ortofotomosaico da área de interesse, ok? Cabe aqui destacar que esse software, ele é um software comercial, portanto, o que nós vamos utilizar aqui na nossa disciplina é uma versão livre por 30 dias que a Agisoft, né, possibilita que os seus usuários façam esse teste com o software aí durante um período antes de adquirir esse software, né? Então, assim que você fazer o download do instalador desse software no seu computador e você abrir pela primeira vez esse software, você tem que selecionar uma opção para conseguir usar as ferramentas desse software. Então, você pode usar, ou se você tiver, né, uma chave de ativação do produto, que é quando você compra, então, essa licença, ou você pode ainda habilitar uma opção que você vai estar utilizando o software por 30 dias e depois desses 30 dias você não consegue mais utilizar o software, ok? Você pode utilizar somente a versão demo, só que ela não permite que nós façamos a exportação, por exemplo, da ortofoto ou do modelo digital de elevação, ok? Então, o primeiro passo aqui para nós é conhecermos, né, brevemente esse software. Então, aqui nós temos, né, uma barra de ferramentas, com todas as ferramentas que nós vamos utilizar. Em especial, nós vamos utilizar muito essa opção aqui, Workflow, né? Onde o fluxo de trabalho, então tudo que nós vamos fazer está basicamente nessa aba. Então, conforme nós formos gerando os produtos aqui, essas funções vão sendo habilitadas para nós, ok? Aqui nesse lado esquerdo, né, a gente tem uma barra aqui, então, que é o espaço nosso de trabalho, nossa área de trabalho, e aí aqui, então, nós vamos conseguindo ver tudo que vai sendo gerado, certo? No nosso processamento, e também aqui embaixo, ali, referência, nós conseguimos ver, por exemplo, quando nós inserirmos nossos pontos de controle, né, que pode ser ponto de controle ou ponto de checagem também, que nós podemos inserir nesse software, ok? Bem como a precisão da pontaria que nós vamos realizar ao identificar esses pontos de apoio nas nossas imagens, ok? Caso você deseje trabalhar aqui no português, eu vou fazer isso para facilitar aí para quem tem mais facilidade de trabalhar com português. Você pode vir aqui nessa opção Tools, né? Preferências, a última opção aqui, ok? E aqui você pode configurar a linguagem aqui, né, o idioma para português, ok? Então vou fazer isso aqui para facilitar para todos. Então aqui ele já ficou tudo configurado em português, tranquilo? Vamos então agora, primeira coisa, vamos salvar esse projeto que nós vamos criar aqui. Então a gente vai já em ficheiro, guardar, ou você pode clicar aqui no disquete, ele já vai pedir para você selecionar então onde você quer salvar. Então eu vou escolher aqui um diretório dentro do meu computador, né, da nossa disciplina aqui, e eu vou colocar então aqui, vou criar uma pasta. Vou colocar projeto aula aqui, só para nós darmos sequência, ok? Então, ele já salvou aqui o meu projeto, aparece já o nome aqui para mim, ó, projeto aula. Quais vão ser os dados, então, que nós vamos estar utilizando nesse projeto? Eu vou passar para vocês, mas são os mesmos dados que nós utilizamos na semana 3 e que nós realizamos processamento com o Visual SFM e depois realizamos a manipulação da nuvem de pontos no Cloud Compare, ok? A única diferença desses dados é que os nossos pontos de apoio, eu organizei esses pontos da forma como você tem que importá-los no Metashape. Então, no Metashape, você sempre vai colocar, né, o nome do ponto, o ID, um tab, a coordenada este, outro tab, a coordenada norte, um outro tab e a altitude geométrica, ok? Nesse caso aqui, é importante destacar que nós estaremos importando as coordenadas no sistema UTM. No nosso caso aqui,
nós estaremos trabalhando no fuso 23 Sul, ok? Então, esse software ele possibilita que nós selecionemos, né, qual é o sistema de referência, sistema de coordenadas que nós estamos trabalhando, isso diferente do que a gente viu lá na terceira semana do Visual SFM, que era inclusive uma limitação do Visual SFM, como eu comentei com vocês. Nós vamos, primeiramente, importar as nossas imagens. Então, eu estou aqui, olha, nessa minha barra lateral aqui, onde eu tenho minha área de trabalho, eu tenho essa opção aqui de projeto, e aqui em cima, o segundo ícone é adicionar fotos. Então, eu vou clicar nesse ícone e vou fazer o quê? Vou selecionar, então, meus dados da aula. Então, aqui eu tenho os dados com Photoscan, já abre para mim todas as imagens, eu vou apertar Ctrl A, selecionei todas de uma vez e dou um abrir. Então, aqui, o que aconteceu? Ele importou aqui para mim, ó, vou expandir essa opção, olha, 31 câmeras, olha só, né? Que são cada uma das minhas imagens. Se eu clicar aqui nessa barra inferior aqui em fotos, ó, eu consigo ver cada uma dessas imagens. Então, vou só aumentar um pouquinho aqui, ó. Então, eu consigo ver minhas 31 imagens. Dando 2 cliques, ó, eu consigo ver, então, cada uma dessas imagens aqui para mim no Metashape. Tranquilo? Bom, importadas as imagens, a primeira coisa aqui, a gente já vai para o fluxo de trabalho e nós vamos alinhar as fotos. Então, cliquei em alinhar as fotos, né? Ele pergunta para mim qual a precisão. Esse primeiro alinhamento eu vou fazer no baixa, tudo bem? A minha precisão aqui eu vou usar baixa, certo? As outras configurações aqui eu não vou modificar nesse momento, só vou dar um ok aqui. E aí ele vai começar a gerar, então, para mim, o alinhamento das fotos. Bom, então o que está acontecendo nesse processo, pessoal? Ele está encontrando as imagens que têm uma área de sobreposição entre si, né? Então, ao final desse processo aqui, nós vamos falar que as nossas imagens elas estão alinhadas aí, né? Mais ou menos posicionadas. Então, que é um processo que o software vai estar buscando fazer aquela orientação relativa, então, entre as nossas imagens, ok? Então, aqui, ó, além de verificar as imagens, a gente vê também o nosso console, tá? Só destacando, que são todas as operações que nós estamos fazendo. Em Jobs, nós vemos aqui quais são as operações que estão sendo realizadas. Então, aqui o que eu tenho seria, então, o meu alinhamento. Se eu clicar aqui na barra superior, eu posso ver cada uma das imagens, posso fechar também. E aqui, olha o que eu já consigo ver. Já gerou para mim uma nuvem de pontos. Obviamente que é uma nuvem de pontos esparsa. Então, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é o início, para mim, daquele processo de correspondência de imagens desse software, né? Onde ocorreu, então, a verificação das imagens que têm uma área de sobreposição em comum, né? Identificando pontos homólogos entre as minhas imagens. Aqui do lado, a gente já vê também que as câmeras aqui, olha, 31 de 31, então lembra que câmeras são sempre as suas imagens, tá? Elas já aparecem para mim que estão alinhadas e já tem, ó, 9.050 pontos. Obviamente que isso foi gerado na qualidade que eu defini, que era a qualidade baixa nesse primeiro momento, ok? Bom, pessoal, feito isso, então, a gente vai agora importar nossos pontos de controle. Como que nós fazemos isso? Então, nessa aba aqui esquerda, nós vamos clicar em referência, primeiramente, e aqui em cima, olha, o que que nós vemos? Nós vemos que nós temos para todas as nossas imagens, ó, um valor de latitude, longitude e altitude. Esses valores aqui são os valores, né, correspondentes aí à posição da câmera no momento em que cada uma das imagens foi adquirida. Só que essa coordenada aqui é uma coordenada que contém um erro, né? Então a precisão dela é baixa em função do quê? Em função do próprio sistema de posicionamento do nosso drone. Então nós temos ali um sistema GNSS, né? Que não tem uma altíssima precisão, então a gente tem um GPS de navegação, né? Então nós temos erros que podem variar de 5, 10, 15, 20, 30 metros, por exemplo, né? E uma outra questão é que o sistema que nós vamos trabalhar está em sistema de coordenadas UTM. E aqui nós estamos vendo que o nosso log de voo, né? Ou seja, esse geotag, que é o que a própria imagem, né? Ela já possui essa coordenada aqui, que é a coordenada correspondente aí
a minha câmera, no momento em que aquela imagem foi adquirida, ela está no sistema, então, geodésico, latitude e longitude. Então, nós precisamos fazer a transformação de um sistema geodésico também para o sistema UTM, que é o que a gente vai trabalhar com os nossos pontos de apoio. Tranquilo? Nós vamos acessar essa opção aqui, que é a opção converter. Nessa opção, nós selecionamos aqui o sistema de coordenadas, que é o SIRGAS 2000 UTM, zona 23 Sul. Caso não esteja aparecendo aqui para você, basta você clicar em mais, e aí você digitar SIRGAS, ele já vai aparecer para você as opções. Então, você clica aqui, né, SIRGAS 2000 UTM, zona 23 Sul, e dá um OK, tranquilo? Em ângulos de rotação, a gente sempre vai selecionar essa opção, ômega, φ, kappa. Em itens, você deve deixar habilitado câmeras e marcadores. As câmeras são as nossas imagens e os marcadores seriam os nossos pontos de controle, ok? Então, os pontos de controle ou os pontos de verificação, né? Então, são os nossos pontos de apoio. Então, eu vou dar um OK aqui, certo? Ele já modificou aqui para mim, ó, as coordenadas este e norte para cada uma das posições aqui da nossa imagem, ok? Então, agora nós vamos importar nossos pontos de controle. Eu vou nessa primeira opção aqui, ó, import referência, certo? E eu vou selecionar, então, aquele meu arquivo que já está preparado, meu arquivo de texto, com os meus pontos de apoio. Selecionei, cliquei em abrir, e aí ele pede para eu definir o meu sistema de coordenadas, né, que seria o sistema UTM, fuso 23 Sul, os ângulos de rotação ômega, φ, kappa, ok? E aí aqui você pode configurar de acordo com o seu arquivo. Então eu sempre deixo, né, o separador aqui, tabulação, para separar minhas colunas, né? E aqui qual a informação de cada coluna. Então na coluna 1 eu tenho o rótulo, que é o meu ID, a coordenada este na segunda coluna, norte na terceira coluna e a altitude na quarta coluna, ok? Fiz isso então, dou um OK, certo? E aí ele pergunta se eu quero criar um novo marco, você pode colocar sim para todos, e aí ele já cria aqui para mim, olha, a posição dos 5 pontos de apoio que eu teria naquela imagem. Aqui do lado nós também já vemos, ó, os nossos marcadores, ó, que são 5 neste caso aqui, né? Então são 5 pontos que eu tenho de apoio para trabalhar nesse conjunto de dados aqui, ok? Caso você queira ver as imagens aqui distribuídas nessa área, você pode clicar nessa câmerazinha aqui, olha, que ele mostra para você também as imagens, tá? Se você clicar ainda nessa setinha aqui, em Show Thumbnails, você consegue ver cada uma das imagens, certo? Eu prefiro trabalhar nesse momento sem as nossas imagens, então vou tirar aqui para facilitar, tudo bem? O que nós temos que fazer então agora? Depois de importar os nossos pontos, nós temos que realizar um alinhamento novamente, ok? Então, o que nós fazemos aqui? Olha, eu vou de novo no meu fluxo de trabalho e aí eu vou em alinhar fotos novamente. Neste caso aqui agora, nós vamos usar uma qualidade mais alta, certo? Então, eu vou usar aqui uma qualidade média. Aqui, como nós vamos fazer a título de exemplificação, eu vou usar a qualidade e a precisão média. O que eu recomendo para você? Caso você for realizar um projeto aí que tenha o objetivo de obter um produto de altíssima qualidade, use sempre o elevada ou o altíssima aqui, né, qualidade, para que você consiga de fato ter um produto o melhor possível, ok? Só que o que é bom a gente destacar aqui? Por exemplo, se a gente está no média e a gente vai para o alto, é como se a gente estivesse multiplicando por 4 vezes o número de pixels que vai ser analisado aqui na foto. Então, ou seja, o nosso sistema, o nosso processador, ele tem que ser muito melhor para aguentar um processamento, certo? E aqui nós estamos trabalhando com pouquíssimas imagens, são 30 imagens, 31 imagens. Quando nós fazemos um projeto de aerofotogrametria, geralmente nós trabalhamos com um número grande de imagens. Então, isso aqui pode levar, pessoal, até dias para processar, tá? Então, também sempre verifique essa questão, né? Quanto maior a qualidade que você seleciona aqui, mais memória vai exigir, melhor processador do seu computador vai exigir, né, para processamento e mais tempo vai levar, ok? Então, a gente vai gerar no MED aqui, certo?
e vamos dar então um OK. Geralmente eu não costumo ficar mexendo nessas opções aqui que ele possibilita que a gente faça algumas configurações, tá? Então, vou dar um OK aqui também. Aqui, pessoal, então, ele vai começar a fazer um novo alinhamento com base agora nessas coordenadas dos nossos pontos de controle. Assim que finalizar aqui, eu volto o vídeo para a gente continuar. Então, aqui para mim gerou a nossa nuvem esparsa de pontos. Se nós formos na opção aqui de projeto, nós vamos ver aqui, olha, os componentes que estão sendo gerados. Então, eu tenho 31 câmeras, 5 marcadores, e aqui eu tenho, ó, time points, ou seja, são pontos fotogramétricos, pontos que estão na área de sobreposição das imagens, que é aquele primeiro processo de correspondência das imagens, onde nós geramos essa nuvem esparsa aqui de pontos, né? Então, eu tenho nessa área aqui, olha, 27.374 pontos, considerando a precisão que eu escolhi, que é a precisão média. Se você escolher mais elevada, mais detalhamento você teria, então mais pontos você teria, ok? Então, esse aqui é a nossa primeira etapa da correspondência de imagens, onde nós temos aqui aquele processo que nós conhecemos como orientação relativa, né? Então, entre as imagens já existe, né, a identificação de quais imagens têm uma sobreposição, né, para formar aí o nosso modelo estereoscópico. Tranquilo? Então, agora, continuando aqui, o que é o nosso próximo passo? É inserir ou identificar os nossos pontos de controle, os nossos pontos de apoio nas nossas imagens. Então, o que nós fazemos? Para cada uma dessas imagens aqui, ó, nós temos que inserir os nossos pontos de apoio. Então, para nos auxiliar, vamos abrir esse arquivo aqui, apoio de campo, que é o mesmo arquivo que eu passei para vocês, para nós relembrarmos a posição desses pontos. E aqui no Metashape, nós vamos, então, dar 2 cliques em cada uma das fotos. Então, vou começar pela primeira foto aqui, ó. Dei 2 cliques nessa primeira foto, certo? E eu vou identificar o ponto que eu tenho aqui, ó. Então, nessa primeira foto, eu tenho esse ponto de apoio. Se nós formos verificar aqui, esse ponto é o A11. Como que nós, então, inserimos esse ponto? Então, eu vou, ó, com o scroll do mouse, ok? Eu vou aproximando aqui para o local onde está o meu ponto, bem no centro dessa geometria, né? Clico com o botão direito do mouse, Place Marker, e aí eu seleciono, então, qual é o meu ponto. Veja que já aparece para mim aqui quais são os pontos, né, que eu importei naquele arquivo dos meus pontos de apoio. Então, é o A11, né? Que é esse ponto aqui. A11, esse daqui. Tranquilo? Então, vamos fazendo isso. Nessa imagem aqui, olha, eu não tenho mais nenhum ponto. Então, eu vou para outra imagem. Perceba que ele já gerou para mim aqui, olha, uma bandeirinha verde. Então, todas as imagens que eu inseri um ponto de apoio, ele vai ficar com essa bandeirinha verde. A imagem que eu não inseri, ele fica com essa bandeirinha branca, indicando para mim aqui, olha, o que acontece quando tem essa bandeirinha branca? Ele já reconheceu que nessa imagem tem o ponto A11, assim como nessa imagem aqui, ó, DJI 0046. Então, vou clicar aqui, olha, e aí ele já está falando para mim que tem o A11, só que está totalmente incorreto. Então, o que nós fazemos? Nós vamos arrastar aqui, ó, clique em cima do A11, você vai ver que a bandeirinha já vai ficar verdinha, mas aí você tem que arrastar ele para a posição correta, certo? Então, você dá um zoom aqui no local de interesse e vou arrastar ele aqui para a minha posição correta. Beleza, fiz isso para 11. Essa daqui também não tem mais nenhum. Perceba que a próxima também ele já habilitou que tem um A11, ó. E agora, ó, quanto mais você vai indicando os seus pontos, ele já vai entendendo aonde está aquele meu ponto de apoio. Na próxima imagem, ó, não aparece o A11, mas aparece um outro ponto aqui que é quem? Já vamos inserir também, que é o A13. Olha só, que é esse ponto aqui. Então, vou dar um zoom aqui e já vou, então, place, botão direito do mouse, né? Place marker, A13, ok? E vou arrastar ele aqui, ó, só clicar e arrastar, né, pro meu interior aqui, ok? Próxima imagem já tá falando para mim que tem o A13, ó, obviamente, ele está reconhecendo que tem esse ponto, mas está bem deslocado. Então, vamos colocar aqui certinho, né, arrumar a posição dele. Para a próxima imagem, também já tem o A13, ó, ele já reconheceu o A13, beleza. Mais nenhum ponto. A próxima imagem, A13. Então, você tem que clicar, mesmo que se você achar que está no lugar certo, você tem que clicar para a bandeirinha ficar verde, tudo bem? Próxima imagem aqui,
o A13 novamente, ó, já está ficando até no lugar correto, né, se a gente for observar aqui. Importante identificar, pessoal, no máximo de fotos o possível. Em todas as fotos eu costumo identificar quando o ponto de apoio aparece, tá? Próxima foto, olha só, eu consegui identificar, ele já identificou o A13 e o A11, então nem preciso pensar muito aqui, né? Próxima aqui, o A11 tá aqui para mim, ó, certo? Beleza, vamos para a próxima. Próxima imagem, A11 novamente, certo? Só ele. Próxima imagem, de novo A11. A próxima aqui, apareceu aqui para mim o A11. Olha só, tá um pouquinho deslocado, então vou corrigir ele aqui para o centro. E já aparece também um outro ponto, que é esse daqui, olha. Vamos olhar lá, ó. Então, A11, que é o A10, né? Então, o A10, que é esse ponto aqui, ó, vou colocar o A10 aqui já para mim também, ó. Place marker A10, ok? Então, já também coloquei o A10. Então, o A11 tá aqui para mim, nessa próxima imagem. E aí eu já vou também identificar aqui o A10, tá? Place marker A10. Quando o ponto não aparecer, sempre botão direito do mouse, place marker, e você seleciona o ponto. Então aqui já está aparecendo para mim agora o A11 e aqui, ó, ele já reconheceu para mim que tem o A10. Está um pouquinho fora aqui, ó. Vamos arrumar um pouquinho, tranquilo. Próxima imagem aqui, eu já tenho também ó, o A10, né? Já tenho o A11, e nessa imagem aqui eu consigo ver um outro ponto que é esse aqui, que se a gente olhar para cá, ó, a gente vai ver que na verdade é o A7, né? Esse ponto aqui, olha, é o A7, que é esse pontinho aqui. Então eu também já vou inserir aqui o meu A7, place marker A7, tranquilo? Que tá aparecendo ali. Aqui, olha, também está indicando que tem o A13, ó. Então, olha, eu não tinha identificado o A13. Perceba aqui que nessa imagem onde eu estou, está aparecendo uma bandeirinha verde e uma branca. É porque eu não tinha identificado o A13, né? Então, enquanto eu não identificar todos os pontos aqui, ele não fica só bandeirinha verde, tá? Então, isso indica para mim, me ajuda a verificar onde eu tenho ponto ainda a ser identificado, ó. Então, nessa próxima aqui, ele tá falando para mim que tem o A7 aqui, ó, mas não tem o A7 aqui. Onde que tá o meu A7, ó? O A7 tá lá naquele símbolo para de estacionamento para cadeirante. Então, eu vou lá naquele símbolo, vou mover o ponto, né? Corrigir aqui a posição do A7, tudo bem? Então, isso é muito importante que você faça com cuidado. Olha só uma outra coisa que pode acontecer. Tá falando para mim que aqui está o A11, mas eu não consigo ver exatamente onde está o centro do A11. Então, eu não vou marcar aqui o A11, porque eu não consigo ter certeza que o A11 está aqui. Então, pode ser que eu marque e eu marque de forma incorreta. Então, se o ponto de controle, ponto de apoio, né, de verificação, tiver muito na borda da imagem, não coloque, tá? Vou para a próxima imagem. Aqui tá dando para eu ver o A13, que tá aqui, e o A7, que tá aqui, tranquilinho, ok? Próximo aí, também o A7 e o A13. Então, o trabalho aqui, pessoal, que é a etapa mais trabalhosa que a gente tem no processamento, que é identificar onde são os nossos pontos, né, de apoio, como, da mesma forma que nós fizemos lá no Visual SFM. Próximo aqui, a gente já vê o A7, eu acredito que nessa daqui a gente também consegue ver esse ponto, que é quem? Que é o A9. Então, a gente vai também já inserir, então, o botão direito do mouse, place marker, A9. Então, a gente já vai inserir o A9 também. Próxima imagem aqui, ó, a gente consegue identificar o nosso A7, e aí eu já vou também identificar que aqui está o A9, certo? Próxima imagem, aí ele já está entendendo para mim o A9, ó, tranquilo? Aí eu já vou também identificar o A7, e vou identificar aqui, ó, o A10 que aparece para mim também. Ok? Próxima imagem. O A7. Perceba que agora ele basicamente já está na posição correta de cada ponto, né? Talvez um pouquinho deslocado,
mas é bem pouca coisa. Então, isso aqui já indica para mim que o software já está reconhecendo onde eu tenho os pontos homólogos, né, entre as imagens aí, conforme eu estou identificando aqui os meus pontos de controle, certo? Estamos finalizando aqui, agora eu tenho o A9. Olha só, aqui eu consigo identificar o A9, mesmo estando perto da árvore, então eu vou marcar ele ali, certo? E esse aqui eu tenho o A10. Próxima, consigo identificar a 10, consigo identificar a 9, ok? São esses dois só. Próxima, os dois também, né, que são a 9, está indo um pouquinho mais para o meio aqui, e o A10. Próxima imagem, também tem aqui o A10, o A9. E a próxima imagem, para finalizar, ó, consigo identificar então a 7 e somente o A7. Depois que você faz isso, é importante você verificar aqui nessa aba inferior aqui das fotos, se todas elas foram identificadas de fato, né? Então tem, olha só, algumas imagens que tem bandeirinha branca, provavelmente porque tem algum ponto que não tinha sido identificado. Então aqui ele mostra para mim, ó, que eu não tinha identificado o A7 nessa foto, né? Nessa daqui, na outra do lado, a mesma coisa, ó, faltou identificar aqui o A7, né? Então, por isso, ele vai aparecer para mim essa bandeirinha branca, tá? Então, enquanto você não identifica tudo, ele não sai essa bandeirinha branca, ok? Pode ter algum outro caso que é o que está acontecendo, por exemplo, aqui também é o A7, faltou ser identificado, vamos identificar aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Aqui é o caso do A11 que a gente não vai identificar, né? Então, eu acho que é o único que restou aí que a gente, de fato, não vai identificar. Beleza. Então, aqui a gente já identificou todos os nossos pontos de apoio, né, nas nossas imagens, ok? O que eu tenho que fazer aqui agora, então? Eu vou de novo em fluxo de trabalho, ok? E realizo aqui o novo alinhamento das fotos. Agora, né, nesse novo alinhamento aqui das minhas fotos, eu vou gerar, então, na qualidade média esse novo alinhamento, ok? Em geral, aqui nessas opções eu não modifico nada, então vou gerar na qualidade média e vou dar um ok. O que vai estar fazendo agora aqui? Ele já vai estar criando para mim uma nuvem esparsa de pontos, né, ainda esparsa, mas que ela já tem uma orientação com relação ao meu espaço objeto, ao meu terreno. Então já é uma nuvem de pontos georreferenciada. Bom, pessoal, então agora aqui, o que nós temos? Agora, se eu clicar aqui em modelo, eu tenho, olha só, uma minha nuvem de pontos, né? Que é uma nuvem de pontos esparsa ainda, mas a gente vê, olha, os pontos de controle já nas posições que eles foram definidos, certo? E mais interessante que isso é que aqui na aba de marcadores, nos nossos pontos de apoio, vou até expandi-la aqui, olha, a gente consegue ver a precisão, né, da nossa pontaria. Então, aqui, olha, eu consigo ver quantas projeções, ou seja, em quantas imagens aparece o meu ponto 7, o 9, o 10, o 11 e o 13. E eu consigo ver também o meu erro em pixels. Então, o ideal aqui é que na identificação desses pontos de apoio, você esteja com uma precisão e com uma pontaria melhor que um pixel. Aqui é interessante também nós verificarmos que todos esses 5 pontos, eles estão sendo identificados como pontos de controle, ou seja, são pontos que vão estar efetivamente participando ali do modelo matemático que está envolvido no meu processamento, né, no meu processamento aí de fototriangulação. Agora, se eu vier aqui e desmarcar um desses pontos, por exemplo, vou desmarcar o A9. Esse ponto A9, ele passou a ser um ponto de checagem. Então, o que são checkpoints, pontos de checagem, verificação? São aqueles pontos que não estão participando do meu processo aí, do meu modelo matemático, né? Então, do processo, do modelo matemático, do ajustamento de observações necessário para o processo de fototriangulação. Então, o ideal é que você identifique, por exemplo, um número de pontos aí para servir como ponto de controle
e também que você disponha de uma quantidade grande de pontos de apoio para que você tenha sobra, vamos pensar assim, para que você possa identificar alguns pontos como pontos de checagem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com base naquele seu modelo que você tem, ele vai verificar se a coordenada daquele ponto que você está falando que é de checagem realmente está de acordo com a coordenada que o modelo está gerando, certo? Então, isso é bastante importante aqui para nós. Fez isso, então, o que é a nossa próxima função aqui? A gente vai voltar lá no nosso fluxo de trabalho e a gente vai ver aqui, nós já alinhamos as nossas fotos. Agora, nós vamos gerar a nuvem densa de pontos. Então, aqui, eu também vou gerar na qualidade média, certo? Lembre que é a mesma questão. Se você gerar numa nuvem, uma nuvem de pontos aí, numa qualidade mais elevada aqui, elevada ou ultra elevada, como mostra aqui para nós, a sua nuvem vai ser uma nuvem mais densa, então você vai ter mais pontos, o seu produto vai ser melhor, mas isso vai demorar um pouquinho mais. Então, eu vou dar um OK aqui, gerando a qualidade média. Esse processo, geralmente, ele demora um pouquinho. Bom, pessoal, então aqui o processo finalizou, né? Ele demorou um tempinho aí, então não se preocupe caso o seu processo também demorar. Isso vai muito da qualidade que você escolheu para a geração do nuvem densa de pontos e também do seu processador, né? Da sua máquina aí. Então, aqui em Jobs, olha, ele aparece para mim que o processo de construção da nuvem densa foi finalizado. Então, se eu clicar aqui em modelo, aparece para mim a nuvem de pontos. Você pode estar se perguntando, mas essa nuvem de pontos esparsa, olha, com 9.041 pontos. Como que eu visualizo, então, a nuvem densa de pontos? Basta você clicar aqui, olha, nessa barra de ferramentas, nesse ícone Dense Cloud, ok? E aí a gente vê a nuvem densa de pontos com 4.273.253 pontos, ok? Então, isso aqui não é uma imagem, né? Isso aqui é uma nuvem densa de pontos. Se a gente for aproximando, ó, a gente verifica que é uma nuvem de pontos ainda, né? Então, isso aqui não é um modelo sólido, mas sim uma nuvem de pontos, ok? A gente já vê aí que a nuvem de pontos, né, vai ter alguns locais que apresentou falha, né, por conta das nossas imagens, da sobreposição que a gente teve, mas de um modo geral tá bem bacana, né? A gente consegue ver os pontos de controle, enfim. Se eu quiser desabilitar também para ver os pontos de controle, eu posso clicar aqui nessa bandeirinha, mostrar marcadores, e você não vê mais os pontos de controle, tudo bem? Se você quiser ver as fotos, só habilitar aqui também, ok? Bom, vamos voltar então agora para o fluxo de trabalho. Lá no fluxo de trabalho, nós temos então essa opção, nós já fizemos, né? Alinhamos as fotos e construímos a nuvem densa. Agora nós vamos construir um modelo. O que é esse modelo? O modelo é a malha mesmo que vai gerar para nós um modelo de tal de superfície, né? Sendo uma superfície sólida, algo sólido. Então, eu vou colocar para construir o modelo. Ele pergunta para mim o que eu quero usar como base para a construção desse modelo, né? Os TypePoints, DevMaps ou DenseCloud. Eu quero o DenseCloud, que seria a minha nuvem de pontos, né? Aqui, na quantidade de faces, você pode escolher também se você quer elevada, média, baixa, enfim, que vai estar relacionado com a qualidade do seu modelo, ok? Essas configurações avançadas, geralmente também eu costumo deixar o padrão aí e vou dar um ok. Então, também ele vai demorar um tempinho aqui para construir esse modelo, certo? Quando estiver finalizado, eu volto aqui para você. Bom, pessoal, então aqui finalizou para mim, certo? O modelo, ok? A gente ainda visualiza aqui, olha, a nuvem de pontos, certo? Tridimensional. Como que eu faço para visualizar o modelo? Basta eu clicar aqui nesse ícone Model Solid, e aí você vai visualizar o modelo, né? Então, esse aqui é um modelo sólido, olha só. Se eu quiser visualizar, né, o meu modelo com uma textura, eu vou clicar nessa primeira opção aqui, ó. Ele também já posso visualizar o meu modelo aí, olha. Então, a gente consegue ver que isso aqui agora ó, é algo sólido mesmo, né? Então, não é mais uma nuvem de pontos, modelo tridimensional, né? Você consegue além desses, né, verificar aqui a sua malha triangular. Ó. Então, se eu der um zoom aqui, ó, eu vejo a minha malha triangular que foi adotada para a geração desse meu modelo, ok? Bom, feito isso, então, vou partir para o próximo item, que seria fluxo de trabalho, construir textura. Né? Então, a partir das imagens aqui, ó, a gente vai colocar uma textura nesse modelo para melhorar a qualidade do modelo. Então, esse é um processo aí mais rápido, né? Então, a gente vai aguardar aqui
e dar sequência no nosso próximo passo do fluxo de trabalho, ok? Aqui finalizou para mim a criação da textura. Além disso, aqui é interessante a gente verificar que em projeto, se você expandir essa opção, você consegue ver os resultados que você está obtendo, né? Então, o nosso modelo tridimensional, a nuvem de pontos densa, a quantidade de pontos, né? Olha, 4.273.253 pontos, né? A nuvem de pontos esparsa, que são os nossos tile points, né? Os pontos fotogramétricos aí, ok? Bom, mas vamos continuar então no fluxo de trabalho. Nós vamos agora construir um modelo digital de elevação. Esse modelo digital de elevação, ele chama de modelo digital de elevação um modelo sólido, que é colorido por altura, ok? E é isso que nós vamos estar então construindo aqui. Então, vou clicar nessa opção para construir, ok? Vou deixar aqui o meu sistema de referência Sirgas 2000, coordenadas UTM, Fuso 23 Sul, ok? Os parâmetros de entrada aqui, eu também vou permanecer como Density Cloud. Aqui ele já mostra para mim a resolução, né, que vai estar gerando então esse modelo, e eu vou dar um OK, certo? Esse é meu processo, que vai levar um tempinho, e finalizando, a gente retorna aqui. Então aqui, olha, ele mostra para mim que já foi gerado o modelo digital de elevação, né, com resolução aí de 5,01 centímetros por pixel. Se eu der 2 cliques aqui, olha, já vai habilitar para mim esse modelo. Eu vou desativar aqui a visualização das câmeras e dos pontos de controle, só para facilitar a nossa visualização. Então, aqui ele mostra para nós, ó, esse modelo, né, que na verdade é uma imagem aqui que ele gera, né, e que é colorida por altura. Então, a gente consegue verificar, né, nesse DEM aqui, esse é o nome que ele dá, quais as regiões mais altas e mais baixas dessa área que nós estamos trabalhando aqui, ok? Feito isso, então, o nosso próximo passo agora é gerar o ortofotomosaico ou ortomosaico, ok? Então, eu vou inserir aqui, construir o ortomosaico. Em ortomosaico, olha, ele já habilita para você aqui o tipo de coordenadas, tipo de projeção, né, geográfica, a superfície aqui que vai estar sendo utilizada para gerar a nossa ortofoto pode ser o modelo digital de elevação ou o nosso modelo tridimensional aqui que ele está considerando, né? Então, aqui a gente pode deixar o modelo digital de elevação mesmo. Vocês vão ver que a resolução ela vai permanecer a mesma, certo? E aí, aqui mostra para mim a resolução final da minha ortofoto, 0,012 metros, né? Então, 1 centímetro, 1,25 centímetros aí é a resolução, ou seja, o tamanho daquele nosso pixel no terreno que eu vou estar conseguindo verificar, é como se eu tivesse um quadradinho ali de 1,25 por 1,25 centímetros, né? Então, uma resolução altíssima aí da nossa ortofoto, ok? E aí eu posso, então, dar um OK, e vai começar, então, o nosso processamento, certo? Então, ele vai demorar um tempinho aqui, assim que finalizar, a gente retorna para o vídeo para verificarmos a nossa ortofoto, o nosso ortofoto mosaico da área de interesse. Aqui, então, já gerou o nosso ortofoto mosaico. Se eu der 2 cliques aqui, a gente já consegue ver, então, essa nossa ortofoto, né? Então, a gente vê aqui, olha, com bastante detalhes, a nossa área de estudo. A gente vê que é realmente, de fato, né, uma alta resolução. Obviamente que existem distorções aqui, ó, principalmente nessas construções, aqui onde a gente tem telhados, mas é uma ortofoto de bastante qualidade. Se a gente for analisar aqui nessa região central aqui do nosso estacionamento, a gente conseguiria extrair medidas aí tranquilamente, então conseguiríamos gerar um bom produto, ok? Agora, eu vou mostrar aqui para vocês uma forma aí de como que a gente faz, então, para exportar essa nossa ortofoto e o relatório de processamento. Então, você pode clicar com o botão direito aqui do mouse e export ortomosaic, ou em ficheiro, exportar, e aí você tem a opção de exportar os pontos, o modelo. Então, se eu quero, por exemplo, exportar essa nossa ortofoto, para depois eu poder abrir no QGIS, por exemplo, no outro software SIG, vou colocar aqui o nome para esse nosso ortofoto mosaico, ok? E vou dar um OK aqui então, certo? Ele pergunta para mim aqui se eu quero realizar alguma configuração. Eu não quero realizar nenhuma configuração, vou dar um OK, tranquilo. E aí ele vai salvar, então vai exportar para mim. Outro item bastante interessante para que a gente possa realizar a exportação é o relatório de processamento, né? Que nós vamos conseguir exportar também.
Então, aqui já está finalizando, beleza, já exportou. Se eu abrir aqui a minha pasta, ele já vai estar aqui, ó, ortofoto mosaico. Em seguida, então, aqui eu vou exportar o relatório de processamento. Então, exportar, generate report, e aí você pode exportar, então, o relatório. Você pode mudar a fonte, o nome, eu vou deixar da forma como está, ok? E vou dar um OK aqui. Ele pede para eu salvar também aonde eu quero, então vou colocar aqui, ó, relatório, processamento, Metashape, ok? Vou salvar. Então, ele já vai exportar para mim e a gente vai abrir esse documento para nós realizarmos uma análise, verificando quais as informações que ele nos traz. Então, aqui ele já abriu para mim esse relatório de processamento, deixa eu aumentar um pouquinho, né? Então, ele aparece a data em que você finalizou o processamento e já aparece aqui a ortofoto, né, que foi gerada, então, ao término do processamento. Em Survey Date, ele aparece para nós algumas características gerais aí para nós dos nossos produtos, né? Então ele fala qual o número de imagens que eu tinha, né? 31 imagens, a altura de voo que foi utilizada nesse voo aqui, né? 43,2 metros, né? Então isso aqui ele já apresenta no nosso relatório em função das nossas imagens, né? E dos nossos pontos de apoio que foram importados aqui para mim, né? E utilizados no processamento. In-ground resolution, o que é isso? É a resolução da sua ortofoto final, 1,25 centímetros por pixel, né? Então, isso aqui é o nosso GSD, ok? A área aí que está sendo utilizada, abrangida, enfim, né? E aqui ele aparece também algumas características, por exemplo, da câmera. Então, ele mostra para nós aqui, ó, aqueles parâmetros de orientação interior, né, que o software faz uma autocalibração durante o processamento. Então, quais foram os valores obtidos, né, durante o processamento, ok? Aparece também para nós essa opção, essa página, perdão, Camera Locations. O que mostra aqui para mim? Isso aqui mostra para mim, olha, o erro posicional das imagens em função do sistema de posicionamento do seu drone, da sua aeronave. Então, você vai ver, por exemplo, que está um erro aqui de 36 metros. Então, não se assuste se esse erro for alto. O que acontece? O que ele está usando aqui para verificar esse erro? Nós tínhamos para cada imagem uma posição, né, uma coordenada específica que correspondia à posição do sua aeronave, do seu drone, no momento em que a imagem foi adquirida. Então, é a localização aqui de cada posição, que eles chamam de localização das câmeras, mas é a localização de cada imagem no momento que ela foi adquirida. Quando nós realizamos o processamento, inserimos então nossos pontos de apoio, foi verificado que para essas câmeras existia aí um erro médio de 36,2415 metros, né? Então 36 metros, mais de 36 metros, né, de erro com relação à localização aqui que estavam nossas câmeras. Isso, obviamente, um erro médio aí, considerando todas as 31 imagens que nós temos. Isso representa para mim, por exemplo, que o meu processamento está de má qualidade? Não. Ele só está mostrando o erro que havia, né? Com função, com relação ao sistema de posicionamento GNSS do meu drone. Esse drone especificamente que foi utilizado para a obtenção dessas imagens é um drone que não tem o sistema PPK, RTK. Se tivesse, esse erro aqui seria bem baixo, né? Porque você já tem algo que está realizando a correção. No nosso caso aqui, por isso esse erro altíssimo, porque eu não tinha um bom posicionamento, né? Então, é aquilo que a gente fala, que o GPS ali que está acoplado ao seu drone, a sua RPA, pode apresentar aí um erro de posicionamento de até 5, 10, 15, 30 metros. A gente vê aqui um erro médio de 36 metros, especialmente, olha só, na projeção de Z, né? Então, é onde, na altitude, né? Onde a gente tem um maior erro aí, ok? Em seguida, a gente pode verificar também os nossos pontos de controle, e isso sim representa para nós uma qualidade do nosso produto, né? Então, a gente vê aqui, ó, que eu utilizei, né? Pontos de controle e pontos de checagem. Então, nesse caso aqui, ele mostra para mim que os pontos de controle, ó, resultaram num RMSE final aí de 1,11 aproximadamente centímetros, né? Então, nosso erro médio quadrático aí final, ele está bem pequeno, né? O que configura para nós um produto de qualidade,
ok? E os checkpoints, também usei depois 2 checkpoints, né, no final, 1,31, ou seja, ele comparou depois o produto que eu gerei com a coordenada lá daquele meu checkpoint, né, daquele meu ponto de checagem que eu defini para ele como um ponto de apoio, mas ele não foi usado durante o processamento, ele verificou que existia um erro médio quadrático aí de 1,31 centímetros. Então, também configura para mim, né, que o meu produto, a minha ortofoto, ele está com uma qualidade centimétrica, ok? Então, aqui ele mostra para nós quais foram os pontos adotados como pontos de controle, o A10, A11 e A13, e nesse caso aqui, o A7 e o A9 foram pontos de checagem que eu utilizei aqui no final, ok? Bom, aqui a gente também consegue ver a precisão, né, de cada um deles e também qual seria, né, o erro que está sendo cometido, perdão, em pixels. Isso aqui sempre, gente, o ideal é que você tenha um erro menor que 1 pixel, ok? Em modelo digital de elevação, nós conseguimos ver aqui, né, uma prévia do nosso modelo, então colorido por altura, e a gente vê também a densidade de pontos, né? Então tem 399 pontos por metro quadrado e a resolução aí de aproximadamente 5 centímetros desse nosso modelo, que você também pode, por exemplo, exportar esse modelo lá do PhotoScan e adotar para diversas finalidades aí, tanto no QGIS ou para uma classificação avançada de imagens, você pode adotar também o modelo digital de elevação aqui, ok? Que seria um modelo digital de superfície. E, por fim, a gente vê alguns parâmetros do processamento. Então, nós vemos aqui, de novo, né, quantas câmeras, ou seja, quantas imagens foram utilizadas. Os marcadores representam para nós aqui os nossos pontos de apoio. O sistema de coordenadas se apresenta para nós aqui qual seria, né, nosso sistema de referência e o sistema de coordenadas que está sendo utilizado, adotado nesse nosso processamento. Né? A gente vê a quantidade de pontos, né, da nossa nuvem de pontos esparsa. A gente consegue ver todos os detalhes que foram adotados nesse processamento. Então, olha, primeiro eu realizei o processamento com uma baixa qualidade, né? O tempo que resultou, né, para gerar então esse nosso processamento, né? Depois a gente foi também gerar aí, olha, a nuvem densa de pontos, né, com 4.273.253 pontos, né? Então a gente gerou aí uma qualidade média, né, essa nuvem, ela levou um tempo de processamento, olha que eu falei para vocês que tinha levado um tempinho grande, 1 hora e 47 minutos, né? Isso aqui na minha máquina, pode ser que na sua até seja um tempo menor, né? Depois a gente gerou também o nosso modelo, né? Então, o modelo aqui, quantas faces tem aquele modelo, que é um modelo sólido, ok? E o modelo digital de elevação, né, com base, então, no Dense Cloud, na nossa nuvem de pontos densa, né? Então, ele mostra para nós também qual é o tempo de processamento para a geração desse nosso modelo. E, por fim, a gente chega aqui no ortomosaico, ou ortofotomosaico, né? Também no mesmo sistema aí de coordenadas, sistema de referência, ok? Foi utilizado ali, olha, o DEM como base para a geração desse nosso modelo digital, do nosso ortofotomosaico, ok? E gerou, então, aí, ó, 1 minuto e 49 segundos para gerar a nossa ortofoto. A gente vê que a etapa mais demorada sempre, né, vai ser a geração da nuvem densa de pontos, ok? E aí aqui vem as qualidades, as características, perdão, do meu computador, né, o computador que eu utilizei aqui para realizar esse processamento. Então, obviamente que se o seu sistema operacional for melhor que esse, ele vai ser muito mais rápido, muito mais ágil. Ok? Então, agora que a gente já analisou o nosso relatório de processamento, eu vou mostrar aqui para vocês algumas funções que o Agisoft Metashape nos disponibiliza para que nós possamos explorar esses produtos que nós geramos aqui no nosso processamento, ok? A primeira delas seria nós definirmos, por exemplo, a área, o volume, a distância coordenada de um ponto. Então, se a gente for nessa opção aqui, Draw, né, nós podemos, por exemplo, desenhar um polígono, uma polilinha. Então, eu quero saber, por exemplo, qual o tamanho, a dimensão dessa minha via. Então, eu posso vir aqui, né, em Draw, Draw Polyline, e aí eu desenho, então, uma polilinha, olha só, daqui até aqui, por exemplo. Então, se eu quiser saber as propriedades dessa minha polilinha,
Eu venho aqui nesse item navegação, clico aqui na minha polilinha, então seleciono ela, ok? Vou selecionar aqui para fora, seleciono ela, e eu venho nessa opção aqui, ó, measure, né, de medidas, então. E aí ela vem mostrando para mim aqui, olha, quais seriam as coordenadas, né, dessa minha polilinha aí. Perceba então que eu tenho duas coordenadas, a terceira que está repetindo a segunda. Qual seria também o meu perímetro, que seria o quê? O comprimento daquela minha polilinha, ok? Se eu tivesse um polígono que fosse gerado, então vamos supor que eu vou gerar um polígono dessa área aqui do lado da FEC, para eu explorar então um pouquinho. Então, eu vou desenhar aqui para mim um polígono, ó, draw polyline, e aí eu vou então desenhar esse polígono, certo? Clicando com o botão esquerdo do mouse, ok? Então, eu vou desenhando aqui o meu polígono, ó, certo? Beleza, finalizei o meu polígono, dou um ok, certo? Ele já finalizou. Quando eu cheguei no primeiro vértice, já finalizou para mim, né? Se eu venho aqui no item de navegação, clico para fora desse polígono, né? Ele já vai ficar branquinho aqui para mim, ó, mostrando para mim que é o segundo shape que eu estou criando aqui. Se eu clicar com o botão direito do mouse em cima desse polígono, olha só, selecionar ele, né? Clicar com o botão direito do mouse em cima dele e em medidas, eu posso também verificar todas as coordenadas de todos os vértices, o perímetro, a área daquele polígono, e eu consigo ver também, olha, o volume, né? Então, isso aqui é bastante interessante, você pode definir aqui qual é o plano, né, base aí, para que você consiga verificar o seu volume. Uma outra coisa interessante é a gente verificar o perfil. Então, ó, por exemplo, vou selecionar essa minha via aqui, ó, botão direito do mouse e measure. Então, eu consigo ver aqui em profile qual seria o perfil da minha via, ok? Então, também é o comprimento, né? E o nosso perfil, a nossa inclinação aí da via, né? A nossa declividade. Então, isso aí é bem interessante também para você fazer possíveis planejamentos, enfim. Então, aqui a gente consegue explorar, né, para qualquer elemento aqui. E aqui na nossa área de trabalho, vai mostrando para nós esses shapes que eu estou gerando, né? Então, por exemplo, se eu não quiser visualizar os shapes, basta eu clicar com o botão direito do mouse e Disable Layers, né? Então, ele vai desabilitar aqueles layers que é onde eu tenho os meus shapes, ok? Se eu quiser habilitar de novo, é só Enable Layers, ok? Se eu quiser remover algum deles, eu clicar, selecionar, botão direito do mouse, e aí eu deletar aquele meu shape, certo? Uma outra função aqui, se eu quisesse cortar essa minha ortofoto, esse meu ortofoto mosaico. Então, eu posso vir aqui, ó, desenhar a minha região de interesse. Então, vamos supor que a minha região de interesse seja essa região central aqui, dessa área de estacionamento, ok? Então, vamos supor que eu cheguei aqui, beleza, criei minha região de interesse aqui, esse meu polígono. O que que eu faço, então? Eu clico o botão direito do mouse e eu vou na opção Set Boundary Type. O que eu vou querer excluir é o que está fora da minha geometria, desse meu polígono que eu criei. Então, eu vou clicar na opção Alter Boundary. Agora, aqui na minha área de trabalho, eu vou clicar no DEN, certo? Botão direito do mouse sobre ele, vou em Transform DEN, ok? E aí eu vou dar um OK aqui. O que ele vai acontecer? Ele vai recalcular o meu DEN só para aquela minha área de interesse. Então, eu vou dar um Yes aqui, certo? Se eu clicar aqui no meu DEN agora, eu já vejo esse meu DEN recortado, tudo bem? E aí, como que eu faço, então, para gerar a minha imagem só dessa área? Eu venho aqui, ó, de novo, fluxo de trabalho, construir a ortofoto, né, com base naquele meu DEM, ó, que é o que eu tenho agora, e vou dar um OK. Agora, se eu der 2 cliques, então, em ortofoto mosaico, eu consigo ver o ortofoto mosaico só daquela minha área de interesse, certo? E aí eu vou desabilitar esse meu layer aqui, ó, desabilitar layers, e eu vou clicar nessa opção aqui, que é Show Base Map. E você consegue ver a imagem, a sua ortofoto, né, um produto de altíssima qualidade aí, gerado a partir desses dados fotogramétricos, sobreposta a essas imagens aqui de satélite, né? Então, aqui tem as nossas fontes aqui para geração desse base map. Então, é interessante para uma melhor espacialização ali da área que você está trabalhando, enfim. Nós vemos aqui, né, a área da Unicamp e aqui nós vemos a nossa ortofoto que foi gerada, ok? Uma outra ferramenta, por fim, aqui, que a gente pode também trabalhar, nessa mesma opção de desenho, você consegue também inserir um ponto, ó, draw point. Então, eu quero saber exatamente a coordenada deste meu vértice aqui. Então, eu venho aqui e insiro o meu ponto, né? Eu vou dar um OK.
nesse meu ponto. Lembra que o meu layer está desabilitado, então tem que vir aqui, ó, e habilitar o meu layer. Ele apareceu ali para mim o pontinho. Então, se eu selecionar esse meu vértice aqui, botão direito do mouse e measure, eu consigo ver também as coordenadas aí daquele meu ponto. Então, eu posso fazer isso para qualquer ponto, estando tanto nos meus modelos, né, no meu, por exemplo, no meu DEM, eu consigo verificar em um ponto, né, ou em uma área que seja ali no DEM, quanto também no ortofotomosaico, ok? A última função aqui que a gente vai ver é se você quisesse, por exemplo, já gerar as curvas de nível aqui no seu Agisoft Metashape. Então, a gente pode ir nesse item aqui, ó, ferramentas, ok? Generate Contour. Então, ele está aqui, ó, Generate Contours. E aí você vai, então, definir os parâmetros. Ele vai já apresentar para vocês a altitude mínima e máxima de acordo com o DEM que você tem, certo? Eu vou colocar aqui intervalo, ou seja, de quantos e quantos metros eu vou ter uma curva de nível, né? O intervalo das minhas curvas de nível. Vou deixar o mesmo e aqui eu vou dar, então, um OK, certo? Ele já processou para mim as curvas de nível. Olha só, então ele apresenta as curvas de nível. Obviamente que essas curvas, elas poderiam ser melhor trabalhadas, enfim, né? Existem alguns erros aqui, ó, por exemplo, a árvore aqui, ele está fazendo curva de níveis no entorno dessas árvorezinhas aqui, ó, nessa daqui também, né? Então a gente sabe que isso não existe. Mas o que você é interessante aqui, ó? Você pode vir do lado aqui, ó, dentro da pastinha Shape, você tem os contornos aqui, ó, que são o quê? São as suas curvas de nível. Então, se eu clicar, por exemplo, no botão direito do mouse e exportar layers, você pode exportar, por exemplo, as curvas de nível daquela sua área que foi gerado diretamente, né, no seu Agisoft Metashape. Então, aqui o que eu quero exportar são só os contornos. Ah, vamos supor que eu quisesse exportar aquele perímetro também que eu defini para recorte, que ele está dentro aqui de layer, um polígono, olha. Um ponto é aquele meu pontinho que eu verifiquei as coordenadas. Então, eu consigo também exportar todos aí, né? E aí eu posso selecionar, só quero polilinhas, por exemplo, eu quero polilinhas e polígonos, como que você quer então definir, né? Eu vou colocar só polígonos, eu posso selecionar só polilinhas para todas as minhas curvas já serem exportadas do tipo polilinha, e eu dou um OK aqui. Então, aqui para mim, na minha pasta, ele já gerou para mim, ó, curvas de nível, que é aquele conjunto de arquivos shapefile, né? Então, lembra sempre que um arquivo shapefile tem 4 arquivos, né, que é o DBF, o PRJ, o SHP e o SHX, e aí você consegue também, por exemplo, abrir isso aqui e trabalhar no QGIS, ok? E aqui, então, pessoal, a gente finaliza a nossa aula dessa semana. Obviamente que o Agisoft Metashape tem outras funções, muitas outras que a gente não viu nessa aula. Então, aproveite aí os seus 30 dias grátis para usar esse Agisoft Metashape profissional e explorar as outras funções, certo? Que ele apresenta para você. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo pelo fórum de dúvidas e também pelo e-mail ou pelas mensagens do AVA. Eu espero que vocês, de fato, pratiquem, né? Porque nós só aprendemos a realizar o processamento se, de fato, você praticar. Então, vou estar disponibilizando os dados para vocês, pratiquem e qualquer dúvidas, então, entre em contato, tá bom? O meu abraço para vocês, bons estudos e até a próxima semana, se Deus quiser.